Vamos então aqui iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais. Esse é o último capítulo do terceiro livro, o capítulo número 12, Perfeição Moral, e nós vamos iniciar aqui com o item número 1, que é as virtudes e os vícios, né? E depois temos também o item número 2, das paixões, número 3, do egoísmo, o 4, caracteres do homem de bem, e o 5º, conhecimento de si mesmo, né? Então são 5 itens importantes, 5 itens que estão relacionados com o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai fazer uma conexão entre eles oportunamente, porque enquanto aqui nós temos as respostas que os Espíritos dão a Kardec para algumas perguntas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos longas dissertações que os Espíritos trazem analisando também esses textos, né? Então, além aqui também do complemento que nós trazemos sempre com as análises de Miramês, né? Então, temos ali diversas fontes que vão complementando esse nosso conhecimento. Então, esse primeiro item, as virtudes e os vícios. Nós começamos aqui então na questão 893. Vamos lá. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então é uma pergunta que Kardec traz, que é uma pergunta bastante pertinente, porque lembrando, quando nós falamos sobre as virtudes, né? Só um instantinho aqui. Quando nós falamos sobre as virtudes, pegando aqui então uma definição, deixa eu ver aqui. Só um instantinho que eu estou procurando aqui uma relação para facilitar aqui a nossa interpretação, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Está aqui, ó. Então, quando nós falamos em virtudes, nós temos várias delas que vão mostrando para nós o desenvolvimento da nossa personalidade, a evolução dos nossos valores. Nós temos também, obrigado Flávio, nós temos também o próprio aprimoramento do nosso caráter, né? Então eu peguei aqui num site interessante, né? Então as principais virtudes humanas e como elas se manifestam. Então ele coloca para nós assim, lembrando que essa aqui é uma análise moral, não é uma análise espírita, né? Essa é uma análise geral. Então, só para a gente conhecer, vocês se lembram, inclusive, que nós sempre estudamos, né, aqueles 3 passos fundamentais que eu costumo reforçar aqui para nós, para termos um entendimento melhor sobre a nossa evolução, que para que nós, então, cresçamos espiritualmente, há necessidade, primeiro, de termos um conhecimento de quais são as virtudes e quais são as nossas imperfeições, quais são os nossos vícios. Então, conhecendo um, conhecendo o outro, nós então conseguimos perceber o que nos traz felicidade e o que nos traz infelicidade. Depois, o segundo passo sempre é aquele autoconhecimento. Eu saber o que existe dentro de mim de perfeição ou de virtude e o que existe dentro de mim de vícios, de imperfeições. E depois o terceiro passo, que é o prático, que é o mais difícil, que é exatamente promover a reforma íntima. Eu já sei o que é bom, já sei o que é mal, já sei o que existe dentro de mim de bom e de mal, agora eu preciso trabalhar para a transformação. Então, esse primeiro passo, conhecer exatamente quais são as virtudes, o que é uma pessoa virtuosa, o que é uma pessoa que apresenta esses valores, é fundamental. Porque não adianta você dizer assim, você precisa ser bom, mas como eu posso ser bom? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa do bem? E aí então vem exatamente o conhecimento das virtudes. Então aqui, diz assim para nós na introdução, esse aqui é o site jrmcoaching.com.br, que traz para nós aqui esse texto. Existem características humanas que não podem ser mudadas, pelo menos não de maneira natural, como por exemplo a cor dos olhos, a altura, o biotipo. Entretanto, quando se trata de aspectos psicológicos e comportamentais, é possível sim buscar a evolução. Para isso é necessário se conhecer
identificar os seus valores e viver de acordo com eles, desenvolvendo novas habilidades e fazendo escolhas positivas. Confira a seguir uma lista dos principais valores humanos para que reflita a respeito de cada um deles e o encontre dentro de si. Então aqui, até mesmo esse texto de introdução vai ao encontro daquilo que a gente sempre traz aqui como reflexões sobre esses 3 passos importantes. Então, primeira virtude que tem aqui é por ordem alfabética, né? Não pela importância dele, porque isso que nós vamos ver depois na resposta de Kardec. A autenticidade. Ser autêntico é ser fiel a si mesmo e aos seus valores, viver de acordo com aquilo que acredita ser o certo e não ter medo de demonstrar o que pensa aos demais. Então, essa é a parte de autenticidade. Aliás, essa é uma questão bastante sensível, bastante delicada, porque quando nós falamos em autenticidade, é o indivíduo ser fiel a si mesmo, como diz aqui o texto, e aos seus valores. Só que a autenticidade, se ela não for permeada por valores nobres, ela acaba se tornando, na verdade, uma imperfeição, acaba se tornando uma demonstração clara de egoísmo. Porque a autenticidade, como eu sempre coloco para vocês, é como se fosse uma tubulação. Essa tubulação, sendo transparente, ela vai mostrar o que se passa dentro dela, que pode ser água cristalina, se você for uma pessoa que tem ali as demais virtudes bem desenvolvidas, ou ela pode passar o esgoto, se você mostrar as imperfeições que você tem. Então alguém que diz assim, eu sou muito autêntico, e essa autenticidade diz respeito a constranger as pessoas, a machucar as pessoas, simplesmente porque ele acha que a autenticidade é uma virtude. Então essa virtude em especial da autenticidade, ela precisa necessariamente estar vinculada às demais virtudes. Porque eu jogar na cara de alguém o que eu penso sobre ela em nome dessa autenticidade, isso mostra na verdade um egoísmo, uma crueldade muito grande. E uma arrogância também, porque já que ele não olha para si mesmo e ele procura no outro o defeito que o outro tem. Então a autenticidade é uma virtude desde que ela acaba se conectando. Né? Por exemplo, né, Jane, uma falta de educação que a gente vê. Mas muita gente diz assim, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso. Só que dependendo do que você pensa, dependendo do tipo de valor que você tem dentro de você, essa virtude acaba se tornando uma das maiores imperfeições. E pode se transformar num grave defeito. Né? Depois, segundo, a bondade. Aqueles que são bons estão sempre em busca de expressar o bem através de suas atitudes e palavras. Olha aí uma virtude já ligada à autenticidade. Eu sou autêntico, mas eu também tenho bondade. Então eu sou sensível àquilo que eu faço no meu comportamento com relação ao outro. São movidos por intenções positivas e agem sem a intenção de obter qualquer tipo de vantagem, simplesmente porque os faz bem ver as outras pessoas felizes. Então aqui a bondade se mostrando para nós. O Flávio colocou, né, como se diz, existe verdade com amor e verdade com desamor. Né? Como existe mentira com amor e mentira com desamor. Pois é, tudo é uma questão de saber usar, né, esse conhecimento e essas virtudes também. Compaixão é uma terceira virtude que nós temos aqui. Ser compassivo é compreender o estado emocional da outra pessoa e sentir o desejo de aliviar o sofrimento dela. Desse modo, a compaixão leva o indivíduo a agir no sentido de ajudar aqueles que estão em necessidade. Então vimos aqui a compaixão. Coragem. É sempre importante lembrar que a coragem não é a ausência do medo, e sim a força para avançar mesmo em face dele. Essa é, talvez, uma virtude indispensável para que uma pessoa possa se desenvolver e evoluir. Quando o indivíduo sente medo e age independente dele, está desenvolvendo a sua coragem para ir além. Empatia. É a capacidade de deixar o ego de lado, se colocar no lugar de outra pessoa e experimentar as suas emoções. Quando fazemos isso, criamos uma conexão poderosa que nos permite ver os demais com menos julgamento, de forma humanizada, da mesma maneira que gostaríamos que olhassem para nós. Excelência.
Envolve se esforçar para ser cada vez melhor em todos os aspectos da vida. É olhar para si mesmo e as próprias ações com orgulho do que fez e mais sempre com a ideia de que é possível melhorar ainda mais através de novas experiências. Fidelidade. Quando se trata de fidelidade, muitos associam a não ter relacionamentos extraconjugais. Porém, o significado dela vai além e pode envolver outros tipos de ligação, como as familiares e entre amigos, por exemplo. Significa permanecer fiel a si mesmo e ficar ao lado de quem ama, mesmo quando enfrentarem adversidades. Então a fidelidade a gente tem, a fidelidade entre amigos, a fidelidade entre familiares, a fidelidade num trabalho que se faz. Generosidade. A capacidade de abnegar-se das próprias vontades em prol das necessidades do outro. Ser generoso é valorizar os outros acima de você em determinadas situações como único propósito de contribuir para um bem maior. Gratidão. Ser verdadeiramente grato é considerar todos os dons que lhe foram dados e compreender que não importa o que aconteça, há sempre algo pelo qual agradecer. Essa é uma virtude extremamente poderosa, pois tira o foco do que não se tem, para que seja possível valorizar aquilo que se tem. Honestidade. É a capacidade de uma pessoa e envolve ser tão bom quanto diz que se é, ou seja, buscar sempre a coerência entre palavras e ações e sempre se pautar pela verdade e pelo que é certo. Honra. O indivíduo honrado é aquele que respeita os que estão acima dele e tem uma postura que o torna digno de respeito daqueles que estão abaixo dele. A honra é a reputação que se tem perante aqueles que você serve e aqueles que te servem. Humildade. Humildade. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações e não ter problema algum com isso. A humildade é, acima de tudo, não ter vergonha de ser quem é, mesmo com diversos pontos a serem trabalhados e melhorados, e ouvir aqueles que têm mais preparo, a fim de aprender com eles. Justiça. Para Platão, a justiça é formada através do equilíbrio entre o desejo, a honra e o espírito. Trata-se de um princípio básico de nossa sociedade que busca promover o bem para todos, sem distinção. Então a gente lembra que da justiça vem o indivíduo justo. Paciência. Uma pessoa paciente é aquela que consegue controlar as suas emoções, suportando situações desagradáveis e irritantes, sem perder a calma e o equilíbrio. É uma virtude bastante importante para lidar com crianças, por exemplo, pois elas estão em fase de desenvolvimento e ainda não conseguem discernir o que é certo ou errado. Aqui ele deu o exemplo da criança, mas a gente pode colocar a paciência é a virtude, talvez a mais difícil, de lidar com o outro que pensa diferente. Aqui, principalmente quando nós estamos num ambiente de maior intimidade, como é o caso da família, por exemplo, como é o caso do trabalho, onde nós temos uma relação direta e contínua com as pessoas. Também paciência para lidar com o diferente daqueles que convivem conosco no mesmo ambiente social. Pois é, todas elas, Flávia? A tendência é fazer com que todas essas virtudes vão se somando, se juntando e se fundindo para chegar num amor universal. Perdão. Quando você perdoa alguém que lhe causou algum mal, está demonstrando que desiste de cobrar aquela dívida moral, pois não deseja se vingar e fazer o outro sofrer como pagamento pelo que passou. Envolve se libertar de sentimentos ruins e deixar para lá aquilo que não agrega. Perdão, a gente já falou bastante sobre ele e vamos falar ainda mais, Prudência. Um indivíduo prudente é aquele que tem a capacidade de enxergar a realidade, sem permitir que as emoções ou o ego dominem as suas ações.
ter prudência envolve ter cautela para agir e optar por aquilo que é melhor para todos. Então, a prudência, né, a gente sempre lembra que cada uma dessas virtudes tem ali o seu lado oposto. Depois a gente vai voltar um pouquinho e encontrar e refletir um pouquinho sobre se nós temos as virtudes, nós temos as imperfeições. Para cada virtude nós temos então ali o seu opositor. Respeito. O respeito que você demonstra em relação aos outros é um reflexo daquele que tem por si mesmo. Vale ressaltar que respeitar não significa concordar com todos sempre e incondicionalmente, e sim valorizar a si mesmo o suficiente para agir com os outros de maneira respeitosa. Aqui a passagem do Evangelho de Jesus fica muito claro, né? Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a si mesmo. O que te fizessem, né? Responsabilidade. Virtude daqueles que respondem por suas próprias ações e não culpabilizam terceiro pelos seus erros. Ser responsável permite que assuma o controle sobre a sua vida e evite se tornar uma mera vítima das circunstâncias. Agora que você conheceu um pouco das principais virtudes humanas, poderá tomar para si esses conceitos e praticar aquelas que mais fizerem sentido para você. Aproveite e compartilhe esse artigo em suas redes sociais para que mais pessoas se inspirem e busquem se tornar sua melhor versão. Essa passagem aqui é bastante interessante porque, porque quando é colocado para nós aqui para fazer esse compartilhamento das virtudes, isso é interessante porque as pessoas vão ler, vão achar um texto que pode ser interessante para um, pode ser interessante para outro, pode ser ali poderia ser melhor para uns, poderia ser melhor para outros, mas tem aquele pensamento que eu acho que é sempre muito nobre, muito valioso, que para muitas pessoas o melhor evangelho somos nós mesmos. Então o pensamento diz assim, para muitas pessoas você é o único evangelho que ela já leu. Significa que o evangelho que, saindo daquele contexto histórico, daquele contexto geográfico, e como Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, absorvendo a essência moral dos ensinamentos de Jesus, para muitas pessoas nós somos os representantes diretos dessas virtudes, pelo modo como nós vivemos, por aquilo que nós falamos, pelas nossas condutas, enfim. As pessoas vão então, em vez de ler um artigo numa rede social, elas vão observar o comportamento, porque, como diz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então nós vimos aqui essas virtudes, que eu peguei aqui só para a gente poder ter uma ideia quando se fala de virtude, porque a gente tem aqui, por exemplo, a autenticidade. O contrário da autenticidade é a hipocrisia. Da bondade nós temos a maldade. Da compaixão nós temos a indiferença. Da coragem nós temos a covardia. Da empatia nós temos também a indiferença. Da excelência a incompetência. Da fidelidade a infidelidade. Da generosidade o egoísmo. Da gratidão também o egoísmo. Da honestidade a desonestidade. Da honra a desonra. Da humildade nós temos o orgulho. Da justiça nós temos a injustiça. Da paciência, nós temos ali a própria impaciência, a precipitação, O perdão, nós temos ali o desejo de vingança. A prudência vem a imprudência. O respeito, temos o desrespeito. A irresponsabilidade, como o contrário da responsabilidade. Então vemos aqui, essas são as principais virtudes que nós precisamos analisar. Então, nesse caso, se nós desejamos ter essa vida com dignidade, essa elevação espiritual, que é esse trabalho moral que nós precisamos fazer constantemente, há a necessidade da vivência e da prática desses valores. Então, nesse caso, conhecendo essas virtudes, nós já temos então uma referência do que fazer. Jesus, quando ele trouxe para nós os ensinamentos dos seus evangelhos, nós temos ali também as virtudes traduzidas em parábolas, as virtudes traduzidas em exemplos que foram relatados, que foram descritos, e através então
da ideia de seguir Jesus, como geralmente a gente ouve muito falar, não é seguir no sentido de cultuar, porque geralmente é assim que se faz, né? Nós seguimos Jesus e então eu sigo todos os rituais de adoração, mas eu me esqueço de seguir no seu exemplo. Para nós espíritas que conhecemos Jesus como sendo um mestre, e como todo mestre há necessidade de nós sermos discípulos para segui-lo, então esse discipulado que nós estamos seguindo significa exatamente a vivência, né, seguir o reflexo daquilo que o mestre apresenta para todos nós. Deixa eu ler rapidamente o que vocês colocaram antes da gente ir para o nosso texto. Deixa eu ver aqui. A Jane colocou, né, Leon Denis afirma que a ciência e o amor são fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, ficamos condenados a prosseguir em várias encarnações terrestres, né? Do livro Depois da Morte, né? Ainda é e será meu livro de cabeceira, né? Pois é, a gente tem, como os espíritos dizem para nós, e nós vamos estudar isso nesse capítulo, inclusive, que fala que a evolução ela se dá intelectualmente e moralmente. Nesse moralmente significa desenvolver essas virtudes, que vai chegar então, como nós vimos mais acima, que vai chegar na culminância daquele amor universal. Então nós nos desenvolvemos intelectualmente, através do desenvolvimento do nosso conhecimento, nas mais variadas áreas, de acordo com a tendência de cada um. E ao mesmo tempo, através desse conhecimento, nós desenvolvemos os nossos valores. Aqui o que nós estamos fazendo agora é exatamente esse desenvolvimento de virtudes. Então eu preciso, através da minha inteligência, através da minha capacidade analítica, reflexiva, compreender quais são essas virtudes. Depois, através desse conhecimento, buscar dentro de mim mesmo e promover as transformações. Aí então eu começo a me desenvolver moralmente. Então não tem como eu querer me desenvolver apenas moralmente sem desenvolver a minha inteligência, para entender como as coisas funcionam e entender ali a forma de colocar isso em prática. Por isso então os espíritos colocam que nós inicialmente nos desenvolvemos intelectualmente, que é uma tendência natural de todo ser humano, de toda criatura. Depois, então, através da análise das minhas ações, das consequências das minhas ações, ou seja, da causa e do efeito, eu vou então trabalhando o meu aperfeiçoamento através da minha inteligência. É daí então que nós lembramos, né, que nós nascemos simples e ignorantes. Na simplicidade significa a ingenuidade típica de uma criança, que a gente age inconsequentemente, tendo que aprender ainda com os próprios erros, né? Promovendo, infelizmente, muitos sofrimentos, que acaba sendo para nós a dor a melhor professora. E depois nós temos também a ignorância, que é a falta de conhecimento. Então a tendência natural é, através dessa vivência prática, que para isso vem as reencarnações, que nós vamos então entrar num campo de trabalho, num campo de ação, que é aqui o mundo físico, e começar então a agir pela nossa sobrevivência, aprendendo nas relações com os outros indivíduos, aprendendo através, né, do desenvolvimento da nossa inteligência para suprir ali as nossas necessidades. Então as reencarnações são para nós esse campo de trabalho. E aí então vem o lado mais belo e o magnífico que a doutrina espírita nos apresenta, quando nós então olhamos para trás, lá no início, nos primórdios do desenvolvimento da humanidade, e vemos aqueles espíritos que começaram então a seguir esse caminho primitivo e após várias encarnações vão chegando então nos tempos atuais. Enquanto que infelizmente nós vemos assim no mundo, pelo fato de não compreenderem ainda a lei de reencarnação, acreditam que são espíritos novos sendo criados constantemente, em vez de imaginar, de compreender um espírito criado no seu início e esse espírito evoluindo através das experiências. O Dudu colocou, né, Joana gosta muito de falar das nossas virtudes nas suas obras, né? Ela é essencialmente, o trabalho de Joana de Ângeles é um trabalho psicológico. E nesse trabalho psicológico, ela fala exatamente, né, sobre a busca da felicidade, sobre nós nos distanciarmos das causas dos nossos sofrimentos. E para isso ela trabalha exatamente as virtudes, que é o antídoto contra todos esses males que nós mesmos criamos. O Flávio colocou, né, o problema é que muitos leem e pensam, né, nossa, serve certinho para tal pessoa, né, enquanto uma mensagem dessa deveria avaliar o comportamento de si mesmo, né, vamos compartilhar. Pois é, vou passar para o outro que o outro precisa, né. O Soldado colocou, muitas vezes nós variamos, né, entre o extremo e outro, na qualidade ao defeito.
associar a teoria à prática, assim adquirir experiência, né? O detalhe, né, soldado, é que talvez o maior desafio que nós tenhamos aqui na nossa trajetória evolutiva é encontrar o ponto de equilíbrio. Né? Então, geralmente, a gente acaba sendo extremo demais, por isso que muitas vezes nós encontramos indivíduos que pensam assim, aquela pessoa que é muito boa, ela sempre sofre. E muitas vezes ela mesma é a causa do sofrimento, porque ela quer ela quer demonstrar, por exemplo, uma generosidade sem encontrar o seu equilíbrio para saber até onde ela pode ser generosa sem causar em si mesma um sofrimento. Então, saber dosar isso é parte da experiência que ninguém vai poder dizer para nós, olha, faça desse jeito que vai dar certo. Então, na verdade, os exemplos que são dados para nós são caminhos que são apontados e cada um vai seguir o seu próprio caminho encontrando esse ponto. Né? A Jane lembrou lá em cima, né, queremos alcançar o nirvana, esquecemos da conquista, né, parte mais complicada. Bom dia, Eve. Então, assim, esse é o conhecimento que nós passamos, então, sobre algumas dessas virtudes que são importantes para nós. Vamos, então, aqui voltar, né, porque eu trouxe para vocês essa relação de virtudes, exatamente porque Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. E aí, então, a gente faz essa ligação agora. Se eu conheço essa relação das principais virtudes, ou pelo menos daquela que esse site considerou como sendo as principais virtudes, e vimos ali, da parte contrária, quais são as imperfeições que são opostas a essas virtudes, Kardec perguntou qual é a mais meritória de todas. Será que ser bondoso é melhor do que ser honesto? Será que ser generoso é melhor do que ter responsabilidade? Então a gente começa a perguntar qual que eu gostaria de ter mais desenvolvido em mim e qual que é a menos desenvolvida em mim. Kardec perguntou qual é a mais meritória de todas. A resposta dos espíritos. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Como eu digo para vocês também sempre, né, que a caridade, na minha visão, ela é a somatória, como eu sempre digo, de todas as virtudes. Quando você pratica a caridade, você usa o respeito, você usa a indulgência, você usa o perdão, que eventualmente vai ser necessário, você usa a responsabilidade, porque não adianta você ser caridoso se você não tiver responsabilidade. Um exemplo prático. Muitas vezes eu quero fazer caridade e eu me esqueço, por exemplo, dos cuidados que eu preciso ter para que eu me mantenha em equilíbrio. Quantas vezes uma pessoa diz assim, olha, eu vou fazer a caridade e vou ajudar aquela pessoa. E nessa ajuda você acaba se expondo a determinadas situações, você acaba expondo, por exemplo, a sua família, você expõe o seu trabalho, enfim. Então, a caridade, nesse caso, nós temos ali essa somatória. Você vai juntando um pouco de cada uma delas, ou o melhor que você consegue de todas elas, para você ser uma pessoa caridosa. Então, nesse caso, nós temos ali qual é a mais meritória de todas. Todas são importantes, e quando todas trabalham juntas, nós temos então ali a caridade, no sentido mais desinteressado. Ilustrando para nós aqui, Miramês, ele diz assim, o texto, virtudes. Vamos a ele. Quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, então eu já quero parar por aqui antes de continuar, mas ele diz assim, quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual. E as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios e os hábitos inconvenientes para a paz espiritual. Então, exatamente isso que eu ia falar, Flávio. Quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, quando a gente passa a conhecer o mundo das virtudes? Através do estudo, através da observação, através da vivência, porque quando a gente coloca em prática as nossas virtudes, que sempre vão se
ser observadas na relação com o outro, a gente vê o resultado. A gente vê, por exemplo, a paz de espírito, a paz de consciência, o resultado, a felicidade, o prazer da vivência da virtude. Então, quando nós conseguimos, através dessa observação, observação da prática do outro, da nossa relação com o próximo, e nós começamos a vivenciar isso tudo, nós começamos a acordar para a vida espiritual. E começamos então a substituir os nossos vícios, que são opostos, e esses hábitos inconvenientes para a paz espiritual, por aquilo que vai se desenvolvendo em nós. Lembrando sempre que esses vícios, ele acaba sendo, na verdade, uma exacerbação de um valor que existe dentro de nós, que no início da nossa jornada era necessário. Por exemplo, eu sempre falo para vocês que se nós temos o egoísmo dentro de nós, esse egoísmo também é um ingrediente divino. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, até mesmo o egoísmo que existe dentro de nós também é uma criação divina. Só que esse egoísmo ele teve uma razão de ser em determinadas circunstâncias da nossa vida. Eu precisava pensar em mim mesmo antes de pensar no outro, porque pensar em mim mesmo num determinado momento da minha existência, a minha sobrevivência dependia disso. Conforme eu vou me aperfeiçoando, então, por exemplo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, são práticas que nós tivemos no início da nossa jornada necessárias para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento. A partir do momento em que nós vamos então nos desenvolvendo, essas imperfeições ou esses ingredientes vão perdendo o seu valor. E eles se tornam vícios quando eles então permanecem, quando não tem mais necessidade de existir. Aquele egoísmo de proteger, por exemplo, aquele pedaço de carne que eu tinha, aquela ferramenta, aquela caverna, aquela poça d'água, aquelas pessoas que faziam parte da minha família, eu tinha que proteger todo mundo, e esse egoísmo era exatamente esse impulso que me levava a essa atitude contra as ameaças do ambiente, contra as ameaças daqueles que estavam próximos. A partir do momento em que eu comecei a desenvolver virtudes, por exemplo, da fraternidade, da generosidade, esse egoísmo começa a perder o seu valor. Mas então eu começo a manter o egoísmo, mesmo numa circunstância em que minha sobrevivência já não depende mais disso. Então aquilo que era um impulso necessário, instintivo, para a minha sobrevivência, se tornou uma prática comum da minha personalidade. Então algo que era necessário no início, tornou-se desnecessário, mas eu mantenho ainda esse tipo de comportamento. Portanto, ele se torna um vício, ele se torna uma imperfeição. O orgulho também é um outro ingrediente que fazia com que faz, inclusive, com que eu me valorize. Valorizo aquilo que eu sou, valorizo aquilo que eu faço, valorizo as minhas ideias. E eu precisava desse orgulho, porque era exatamente ali para poder aumentar a minha autoestima. Eu faço alguma coisa e eu vejo que aquilo que eu fiz me dá prazer, me faz bem. Mas aí então eu começo a desenvolver também esse espírito de fraternidade, de generosidade, de caridade, vendo que também o outro também tem o seu valor. Mas aí então eu começo a achar que o meu é sempre mais importante que o outro. Aquilo que era necessário como um impulso para o meu desenvolvimento se torna, portanto, um vício, quando eu começo a valorizar além do seu real valor. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento. Né? A gente colocou nisso tudo, são subvalores do amor. O verdadeiro amor vive em dar e perdoar. Tudo vai se desenvolvendo no seu tempo. Portanto, é por isso que nós vemos aqui, quando nós começamos a acordar para a vida espiritual, a gente vai fazendo uma natural substituição. Porque não é trocar uma coisa pela outra simplesmente. Bom dia, Marião. Não é simplesmente trocar uma coisa pela outra. A gente vai naturalmente fazendo uma transição. Eu não deixo de ser egoísta e me torno generoso da noite para o dia. Eu não durmo egoísta e acordo generoso. É um processo natural de transformação. A gente sempre lembra de um gráfico que nós podemos construir, né? Aquele eixo X e Y que nós estudamos nos planos cartesianos, em que você tem ali uma mudança de transição. Eu sou muito egoísta e sou pouco generoso.
Com o passar do tempo eu vou me tornando menos egoísta e um pouco mais generoso, e cada vez mais, até o momento em que o meu egoísmo se torna mínimo e a minha generosidade se torna máxima. E até mesmo no momento em que eu começo a despertar, então quando eu alcanço esse autocontrole, o egoísmo se torna nulo, porque a generosidade atingiu o seu máximo. Então é uma balança que naturalmente vai passando por essa transformação. Não adianta a gente imaginar que de uma hora para outra, e aí então vem o grande valor que a doutrina espírita tem, quando ela fala para nós sobre essa evolução gradual, através da reencarnação, através das diversas experiências, mostrando que o amadurecimento do espírito é um processo longo e um processo natural. Quando nós acreditamos, por exemplo, que essa única existência que nós temos hoje é a única existência que eu tenho para me tornar uma pessoa virtuosa que tenha merecimento do paraíso. E aí então a gente vê a grande ilusão que nós ainda vivemos aqui no nosso mundo. Acreditar, por exemplo, que eu estou numa fase de transição e essa minha existência atual é parte de um processo. E não é a única oportunidade que eu tenho, porque se eu depender dessa única oportunidade, eu estou perdido, porque não é a minha crença que vai fazer com que eu alcance o céu, mas são as minhas verdadeiras virtudes. E essa é a grande ilusão do nosso mundo hoje. O paraíso significa exatamente, Dudu, essa conquista de todas as virtudes. Eu acho que essa seria a melhor definição. Porque a partir do momento em que eu conquisto as minhas virtudes, essas virtudes, e consigo anular os meus vícios, as minhas imperfeições, essa harmonia interior é a representação do paraíso. Porque o que nós vemos hoje no mundo, nessa interpretação ainda infantil, é imaginar o paraíso como sendo um local para onde eu vou, e não simplesmente viver aquilo dentro de mim. Por isso que nós falamos, que o desenvolvimento das virtudes e a evolução espiritual é que vai fazer com que nós alcancemos essa felicidade. Jane colocou, precisa ainda muito de dedicação, amizade, generosidade, devoção, simpatia, gratidão, caridade, perdão, compaixão, compreensão, igualdade, alegria, principalmente espírito de sacrifício. É o que todos nós precisamos, Jane? Poderíamos dizer assim, fazendo uma comparação, é muito interessante, fazendo uma comparação com personagens de videogame. Nós vemos em alguns jogos que os jovens, as pessoas que gostam de jogar, escolhem um personagem e nessa escolha de personagem escolhem também quais são os atributos que ele tem. Então tem personagem que você escolhe que ele tem mais coragem, mas tem pouca inteligência, que ele é mais forte, mas é pouco intelectualizado, que ele é forte, ele é muito inteligente, mas ele é fraco. Então a gente fica imaginando quais são essas personagens. Nós somos assim. Se nós pudéssemos analisar a nossa ficha técnica, e dessa ficha técnica a gente olhar as nossas virtudes, nós veremos que eu tenho, por exemplo, se imaginar que a perfeição é o número 10, é o grau 10 de evolução, eu tenho ali, por exemplo, na generosidade eu tenho o grau 3, na minha honestidade eu tenho ali 3,5. Se por acaso, quando eu falo da coragem, eu consigo alcançar 4. Quando eu falo sobre a humildade, eu já tenho 1,5. Então, cada um de nós, podemos colocar assim, tem um grau, tem uma nota. Se nós pudéssemos assim abrir a nossa ficha pessoal e olhar então qual é a graduação, nós olharemos assim, olha, eu podia melhorar um pouco mais nisso, isso aqui já está um pouco melhor. E as fichas que nós temos, essa nossa ficha pessoal, olhando esses graus dessas virtudes, cada um tem uma ficha muito particular. Não dá para a gente dizer assim, nós estamos iguais em todos os pontos. Todos nós, Dudu, esse que é o detalhe, porque quando nós falamos assim, estarmos no mundo de provas e expiações, nesse grau evolutivo que nós estamos agora, colocando 10 como sendo a virtude na sua máxima expressão, colocar, por exemplo, Jesus com 10 em tudo. Porque já que ele é um espírito puro, ele já alcançou esse grau. Nós estamos ali embaixo então, nesse número 2, número 3, número 4 no máximo.
quando a gente pega ali espíritos virtuosos, né, como é o caso que a gente vê de uma Madre Teresa, um Chico, né, como foi colocado pelo Flávio, encontrando também ali espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, como Joana de Ângeles, como Emmanuel e outros tantos espíritos virtuosos que já conseguiram chegar naquele grau número 5, aí então a gente vê, cada um com o seu grau, cada um ali com as suas conquistas, e o quão ainda nós estamos distantes, né, de chegar nesse grau de perfeição. Mas para a gente conhecer essa ficha pessoal que cada um tem, é a necessidade desse autoconhecimento. É por isso que esse processo é importante. Primeiro eu preciso entender quais são as virtudes que podem me oferecer essa condição de felicidade. Porque ninguém consegue conquistar a felicidade sem saber como. Não é simplesmente algo instintivo, mas é algo que depende do meu desenvolvimento intelectual, depende da minha compreensão e depende do trabalho que eu preciso fazer. É por isso que esse entendimento sobre o estudo das virtudes, o autoconhecimento e a forma de aplicar esse conhecimento é que vai fazer diferença. Porque se nós olharmos para o mundo hoje e imaginarmos assim, as pessoas querendo ser felizes, mas sem saber como, é exatamente o que acontece. As pessoas então agem instintivamente, agem impulsivamente e acabam se machucando. E nesse caso se machucam pela imaturidade e pela ingenuidade. Agora, quando a gente tem o conhecimento, já não é mais ingenuidade. Eu ajo com conhecimento de causa. Então eu sei trabalhar efetivamente para aquilo que eu quero. Se eu sei que a felicidade depende do desenvolvimento das virtudes, se eu entendo quais são as virtudes e eu compreendo através dos exemplos que eu observo qual é o melhor método de aplicar essas virtudes, eu então impulsiono essa conquista pela felicidade de um modo significativo. Eu já não fico mais vivendo através das tentativas de erros e acertos. Eu tento ser feliz agindo dessa forma. Não, eu ajo porque eu sei que é assim. Nós vimos nas virtudes respeito, responsabilidade, honestidade, gratidão, generosidade, autenticidade. Se eu começo a colocar isso em prática, eu já não erro mais. Eu não preciso experimentar, eu vou tentar ser honesto para ver se dá certo. Se eu tenho conhecimento, eu sei que não é uma tentativa, é uma convicção. Eu vou tentar ser uma pessoa generosa para ver se eu consigo ser feliz. Não, eu quero ser generoso porque eu sei que esse é o caminho. Essa é a diferença entre você ter conhecimento de causa e você agir ingenuamente. E o grande detalhe que nós temos, a grande dificuldade, são exatamente essas escolas do espírito que muitas vezes se equivocam na forma como transmitem esses ensinamentos, porque acabam ficando muito mais presas nas práticas ritualísticas do que no desenvolvimento das virtudes. Fala, por exemplo, você tem que comparecer naquele compromisso religioso toda semana. Aí você vai, faz aquela prática religiosa, volta para casa. O que você aprendeu exatamente em termos de virtudes? A não ser a prática exterior religiosa. Então esse é o grande problema. As instituições humanas, quando nós pegamos, por exemplo, vamos analisar num contexto mais complexo. Nós temos, por exemplo, um sectarismo muito grande entre as instituições. Ou seja, a minha instituição diz que eu serei feliz porque eu sigo essa crença, mas você não é porque você não segue essa crença. A minha crença diz que a minha é melhor do que a sua, porque você segue o mal e eu sigo o bem. Então, na verdade, as instituições pensam, na verdade, como se fosse uma instituição comercial, querendo conquistar clientes e não fazer com que aqueles que são seguidores se desenvolvam. Porque aquele que se veste dessa forma, aquele que tem um culto dessa forma, são aquelas pessoas do mal. Então nós vemos que se a generosidade é um sentimento nobre que todas as instituições deveriam trazer, por que há essa diferença entre elas? Raramente nós encontramos todas as instituições juntas com o mesmo propósito. Cada um vive o seu pessoal. Se olham estranhamente, se perseguem, se agridem. Recentemente eu vi um documentário
assisti a um documentário que falava sobre o antissemitismo. Isso em virtude, né, desses 75 anos do fechamento lá do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, que nós acompanhamos, nós conversamos sobre isso na semana passada, né? E mostrou um documentário sobre a perseguição antissemita, ou seja, os judeus são perseguidos em muitos locais no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa que se veste como judia, de repente alguém para num carro, sai do carro e vai e espanca aquela pessoa pelo simples fato dela se vestir daquela forma. E essa mesma pessoa depois vai para um culto religioso como se nada tivesse acontecido. Aquele outro grupo religioso que pensa de tal forma, vai e explode, por exemplo, um templo religioso, porque pensa diferente. Então nós vemos, se as escolas do espírito têm por obrigação, que é a sua função, o desenvolvimento do indivíduo como espírito, como é que nós vemos comportamentos como esse? Significa que essas instituições estão agindo de um modo equivocado, porque estão fazendo com que elas vivam muito mais a superficialidade de uma prática ritualística do que de fato o desenvolvimento dessas virtudes. E isso serve para nós também. No momento em que eu olho para o outro e falo assim, aquele indivíduo é daquela religião, então ele não presta. Mas espera aí, se eu estou seguindo essa filosofia, porque lembrando que não é apenas uma religião, mais do que uma religião, é uma filosofia de vida. É aquilo que eu incorporo nas minhas atitudes, no meu modo de pensar, no meu modo de sentir. E mais do que isso, como eu falo sempre para vocês, esses últimos tempos, desses últimos 3, 4 anos que nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós estamos passando por uma fase muito interessante de uma provação moral por causa do contexto religioso, por causa do contexto político, o contexto social, em que as pessoas estão se odiando de tal forma e depois vão para as suas crenças como se nada tivesse acontecido. Então, é uma situação bastante curiosa que nós, que temos a oportunidade de estudar sobre tudo isso, de um modo mais filosófico, né, de nós olharmos como as pessoas estão se comportando, como nós estamos nos comportando, o que eu sinto com relação ao outro pelo fato dele pensar diferente. Aí nós vemos que nós estamos estudando muito, o nosso intelecto está muito bem desenvolvido, mas as virtudes que são as mais importantes não estão se desenvolvendo. Porque eu sempre acho que eu sou melhor do que o outro não presta, que eu espero que ele sofra, que ele seja preso, que ele caia, que isso aconteça tudo mais. É aí que a gente percebe que eu não estou vivendo aquilo que eu estou estudando. Esse sentimento de nobreza espiritual, de virtude, de generosidade, é algo que infelizmente nós não estamos conseguindo desenvolver pelo fato da gente não viver aquilo que nós acreditamos. A Jane colocou lá em cima, né, mas o mais importante que tudo que faço, né, a voz da consciência grita, né? Já está me conhecendo, pois é. E a nossa consciência sempre vai avisar, né, aquilo que a gente faz de bom e aquilo que a gente faz de ruim. Ela alerta, nós não somos mais ingênuos. Temos ali aquele alarme na nossa consciência que ele vai avisar quando alguma coisa está errada. Nós podemos até ignorar, mas que a consciência avisa, ela avisa. A Dudu colocou, né, temos do Brasil um legado de fraternidade enorme, né, mas sinto que vai junto em muitos que doam essa forma de ajuda, né, o orgulho, e aí a falta moral, a falha moral se forma, né, mas é uma fase de transição. Mas infelizmente vem os resultados, né, não tem como. O temporal cai em Minas Gerais, Espírito Santo, e todos doam água, né, e vem o rio com esse processo de água ruim, né, e o egoísmo implica. É aquilo que a gente conversava aquele dia, né, Dudu? As pessoas gostam de se aproveitar das circunstâncias, né? A Jane colocou, né, veja se estou certa, né, verdade, nível intelectual, retidão, nível físico, paz, nível mental, amor, nível psíquico, não violência, nível espiritual, amor incondicional. Sim, são fases, né, Jane? Cada um desses aspectos tem ali o seu caminho para se desenvolver. Então todas essas virtudes, né, verdade, retidão, paz, amor, não violência, e somados com outras tantas virtudes, vai fazendo com que nós vamos nos equilibrando. Então aquela ficha pessoal de cada um de nós. Quando nós vamos então elevando essas virtudes nesses seus aspectos, nos graus, a gente vai percebendo que acontece de fato essa transformação.
E somente o autoconhecimento é capaz de fazer com que cada indivíduo saiba exatamente o que ele tem de virtude e o que ele tem de imperfeição. Vamos voltar aqui para o texto de Miramês, só para a gente concluir aqui o raciocínio. Ele diz assim, mais uma vez, só para a gente retomar, né? A gente está no primeiro parágrafo ainda. Quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual. E as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios e hábitos inconvenientes para a paz espiritual. Mesmo no estágio em que se encontra a humanidade, de maior interesse para as paixões inferiores, é de sentimento comum das criaturas defenderem e gostar da pessoa virtuosa, e com o espaço de tempo, estudar, pregar e, por fim, passar à prática dessas qualidades nobres ensinadas por Jesus e descritas no Evangelho da sua vida. Virtude sem Jesus não tem conotação, e a que o amor domina, se faz caridade entre os homens. O Cristo é o sol onde a humanidade aquece e vive a presença de Deus. Jesus foi, é e será sempre a fonte, depois de Deus, para nós outros, onde deveremos buscar os exemplos das mais expressivas virtudes que com o amor se entrelaçam na computação da verdade. As virtudes são variadas. Cada uma tem seu mérito próprio, é certo. No entanto, elas nascem da maior de todas, envolvida no sopro de Deus, que é o amor. Ele se divide em 1000 ações comandadas pelas suas sensibilidades espirituais, e fala da vida e da esperança em todos os seus contornos de vida. Os vícios, que deverão ser afastados, esquecidos da vida diária, sendo que se encontram arraigados no ser, não podem ser extirpados de uma vez pelos processos da violência. Entretanto, deixarão de existir, se persistirmos no trabalho das mudanças, apagando o que não deve ser, para ascender à realidade pelo comando do amor. Todas as virtudes são elevadas, quando a alma as compreende, e a sua vivência, sacrificando ou fazendo desaparecer os contrários do amor, é o homem velho cedendo lugar ao homem novo, na sua transformação moral, para entender melhor o chamado de Jesus. Pelo verbo da divindade conquistamos a nós mesmos. A sublimidade da virtude está no sacrifício pessoal. Se isso é sacrifício. Interessante essa colocação dele, né? A virtude é um sacrifício pessoal. Se isso for um sacrifício. Porque existe um momento da nossa vida em que a gente lembra sempre que a prática da virtude já não é mais sacrificante. É a mesma coisa a gente imaginar, chegamos a falar sobre isso há um tempo atrás, a vida de Chico Xavier. Que ele sacrificou a vida pessoal para se dedicar ao próximo. Aí nós perguntamos para ele, mas Chico, foi sacrificante para você viver o amor ao próximo? Ele vai dizer, não. Para mim era algo natural e necessário. Então, para muitos de nós, a vivência da virtude é sacrificante, porque eu tenho que conter aquela imperfeição que grita dentro de mim querendo me controlar. Porque eu gosto de ser violento, eu gosto de ser agressivo. E é natural isso para todos nós. Quantas vezes, eu comentei com vocês isso há um tempo atrás, que muitas vezes você está vendo ali uma rede social, você faz um comentário e tudo mais, aí você comenta alguma coisa, vem alguém e critica o que você comentou. Qual é o nosso primeiro impulso? O orgulho ferido vai dizer assim, responde para ele, coloca ele no seu lugar, porque você não deve levar esse desaforo para casa. Vocês se lembram, né? Aconteceu há pouco tempo. Eu coloquei um comentário num vídeo do YouTube lá que eu estava assistindo, que era muito interessante, e alguém veio e criticou. Meu primeiro impulso foi, critica ela também. Aí eu dei aquela parada, respirei fundo, falei, não vou criticar, porque primeiro eu não sei quem é, segundo não vai fazer diferença nenhuma que eu vou escrever. Mas dentro de mim estava gritando, escreve de novo, solta os cachorros em cima dela. Ou seja, esse silêncio, que foi necessário e foi benéfico, que eu consegui ali conter, foi um sacrifício. Porque na verdade o meu primeiro impulso foi ali devolver a agressão.
embora não tenha sido agressivo, né? Foi só uma crítica ao comentário que eu fiz, né? Então nós vemos muito isso. Você coloca, por exemplo, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, ou no seu grupo, no WhatsApp, você coloca ali um comentário e alguém vem e critica. Aí você começa a bater boca com a pessoa. A primeira coisa que você deveria fazer é silencia. Não vai fazer diferença aquilo que você comentou. Mas o primeiro impulso nosso é o impulso de sacrifício. Porque eu preciso fazer força para conter aquilo que eu fiz. Eis então que é colocado para nós aqui que Miramês chama atenção. Por isso ele diz: a sublimidade da virtude está no sacrifício pessoal, se isso é sacrifício. Para nós, sacrificar o mal é glória que a alma recebe por misericórdia, porque dessa decisão nasce no coração mais vida para Deus. Ele fica mais presente na vida de quem busca essa senda de luz, passando a viver o amor. As portas da espiritualidade superior se abrem e o candidato começa a vencer a si mesmo, vencendo o mundo e ganhando a paz espiritual. Ouvir a respeito de Jesus nos dá esperança e abre perspectivas novas para o nosso futuro, porque por intermédio dele as nossas doenças e todos os tipos de desequilíbrio cessam. Ele nunca deixa de nos acompanhar, nos ajudando a carregar a nossa cruz de problemas inúmeros. Então aqui nesse trecho, mostra para nós que ouvir, ler e conhecer Jesus nas suas práticas, nas suas virtudes, é para nós ali uma facilidade, né, que nós temos. Mas muitas vezes, infelizmente, nós acabamos conhecendo Jesus, buscando ali um pouco daquilo que ele passa para nós, com esse culto de endeusamento. Ou seja, eu presto atenção nele, naquilo que ele representa em termos de religiosidade, mas eu não presto atenção no seu comportamento e não sigo o exemplo que foi dado. Por isso o Miramês coloca, né? Ouvir a respeito de Jesus nos dá esperança e abre perspectivas novas para o nosso futuro. Quer dizer, desde que seja bem observado e bem aproveitado. Vamos escutar Lucas no capítulo 5, versículo 15, nos dizendo: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E aí, naquela época a gente lembra, né? Buscavam muito mais a cura das enfermidades do que realmente ouvir os seus ensinamentos. E o mestre não só curava as chagas do corpo, como igualmente as do espírito. A virtude mais elevada para quem a pratica é aquela que se assenta na mais pura caridade. Contudo, todas elas pendem para a benevolência. Porém, algumas pessoas se interessam mais por uma do que por outra. No final, na pureza de sentimentos, todas elas se transformam em amor e o sol de Deus brilha em todas. Compreende teu dever em busca desses dons, que a vida, em todos os seus aspectos, tornar-se-á flores de claridades eternas em todas as tuas existências. Jesus passará a andar contigo visivelmente em todos os teus caminhos, ajudando-te a ser melhor e a descobrir Deus na misericórdia. Então, um texto aqui de Miramês, bastante interessante, bastante reflexivo para nós. Jane colocou, né? Retidão é o que deve ser praticado, né? Fazemos muitas confusões entre valores humanos e níveis de personalidade, né? Então, é exatamente a compreensão que a gente tem que ter, né, Jane? É difícil você esperar de alguém, ou é difícil esperar de nós mesmos uma transformação verdadeira, se eu não sei o que precisa ser transformado. Porque dependendo do ambiente que nós vivemos, e dependendo do grau de conhecimento que nós temos, o meu comportamento é natural, porque todo mundo faz assim. Eu preciso ter esse comportamento, eu preciso agir dessa forma, eu faço o que os outros fazem. Então eu não sei exatamente de que forma que eu preciso ser diferente. E quando eu olho alguém que tem virtudes, mesmo que seja pela televisão, alguém que eu conheço, eu falo assim, poxa, que bacana, ele é uma pessoa boa.
Mas eu não me dei conta que aquele exemplo também serve para mim. E eu não preciso me transformar numa pessoa virtuosa, porque ninguém do meu círculo de relações se comporta dessa forma também. Então, pelo fato de todo mundo fazer a mesma coisa, para mim é absolutamente normal. É aí que vem a diferença entre nós termos uma compreensão do que significa essa transformação, essa reforma íntima, o desenvolvimento dessas virtudes, desses valores. Por isso é um processo bastante complexo para cada um de nós. A Angelina colocou, né, para que viveu como Chico e Madre Teresa, né, foi gratificante a renúncia de servir com amor. E aí também entra aquele outro detalhe, né, Angelina? Será que foi uma renúncia de fato? Porque renúncia é você abrir mão de alguma coisa para que você possa se elevar, por exemplo, espiritualmente. Mas para esses espíritos já não é mais renúncia. Renúncia significa você dizer, eu não quero mais isso. Para esses espíritos não faz mais diferença essas imperfeições. É um comportamento absolutamente natural. Por exemplo, usando ali uma coisa mais prática para nós, né? Uma dieta. Eu não como, por exemplo, não é meu caso, né? Mas eu não como, por exemplo, frituras. Eu não estou renunciando a frituras, dizendo assim, não, eu estou fazendo força porque eu não quero comer mais isso. Eu simplesmente não como porque eu não gosto. Então eu não estou renunciando nada. Eu simplesmente adquiri outros hábitos que eu acho que para mim é mais prazeroso e que para mim é mais benéfico. Então comer gordura, comer doces, comer isso, comer aquilo, a renúncia traz a ideia de sacrifício. Só que quando para nós se torna algo natural, eu não estou renunciando a nada, eu simplesmente fiz uma escolha diferente. Que para mim não é força nenhuma. Agora, eu pessoalmente, André, se eu renunciasse a comer frituras, para mim seria um sacrifício, porque eu adoro. Né? Então quer dizer, eu não quero comer, eu tenho que fazer força para não comer, eu tenho que... Virou sacrifício. Não é não, Andréa? Então, para nós, a gente tem que lembrar sempre, o processo começa assim. Eu começo com esse sacrifício, eu começo com essa renúncia, ou seja, fazer força para abrir mão daquilo que é prazeroso, para depois fazer com que se torne um hábito. No momento em que se torna um hábito, em que eu realmente não sinto mais vontade ou prazer de ter aquilo, já não é mais. Por exemplo, eu não gosto de bebida alcoólica. Eu, André. Então vai dizer assim, poxa, mas é um sacrifício para você não tomar uma cerveja? Eu vou dizer, mas por quê? Eu não gosto, para mim não faz diferença nenhuma. Se todas as cervejarias do mundo fechassem hoje, para mim não ia fazer diferença nenhuma. A mesma coisa acontece com outros hábitos. Por exemplo, agora saindo um pouco dessa parte mais material, mais humana, falar, por exemplo, do egoísmo. Para espíritos virtuosos, o egoísmo já não faz mais diferença. O espírito não sofre mais quando ele tem que ser generoso contra a sua tendência natural. Por isso, então, a gente percebe que conforme a gente vai desenvolvendo valores, a renúncia já não é mais um sacrifício. Eu simplesmente vivo diferente porque aquele outro modo de viver já não interessa mais para mim. O Flávio colocou, meu problema é na padaria, né? Chego e o cheirinho das coxinhas sendo frita. Aí o Flávio tem que renunciar às coxinhas para não comprar, né, Flávio? Quando consegue se controlar, né? Agora você pega para alguém que não come gordura, não come carne, uma coxinha não vai fazer diferença nenhuma. Ele não vai nem olhar porque o cheiro vai incomodar. Você cede, né? Você é um homem fraco. É isso que dá, né? Essa fraqueza sua, né? Te leva para esse mau caminho. A Eve colocou, né? Eu, por exemplo, sou diabética, né? Fazer uma sobremesa e não experimentar é um caos. Continua sendo uma renúncia. Agora, para alguém, por exemplo, que o doce já não faz mais diferença, o que é algo diferente, é um sacrifício para a pessoa não comer doce? Não. Dudu colocou, eu trabalhei na Brahma por 17 anos, né? E há 35 não bebo nada alcoólico, né? É um sacrifício para você, Dudu? Quando você vê assim, você ainda sente
vontade? Não. Aí você vai colocar, é um sacrifício isso? Também não. A Marion colocou, né? Eu ainda gosto do cheiro de churrasco, mas não consigo mais comer carne, né? Ou seja, né? Gosta de um lado, é um sacrifício, mas não é tanto, né? Eu tenho um vizinho aqui que todo fim de semana ele faz churrasco, é um Deus nos acuda. Dá vontade de botar a cabeça em cima do muro e falar, e aí, vizinho? Manda pra cá uma bandeja, né? Então é assim que funciona, né? Só para vocês verem esse exemplo, a gente vai, por exemplo, a um shopping. Aí você anda naqueles corredores cheio de tentação. Para uns, passar por um corredor sem não comprar nada é um Deus nos acuda. Para outros, você passa pelas lojas sem sequer olhar para dentro. Aí a gente percebe a mesma coisa com relação a essas questões morais. Para uns, ter determinado tipo de comportamento que para nós é habitual, no mundo como o nosso, cheio de provocações, cheio de lutas e dificuldades, para nós, muitos sacrifícios. Para outros, é natural. A Jane colocou, né, parece simples, né, mas se perdermos o caráter, tudo estará perdido, porque se semearmos um caráter hoje, colheremos um destino amanhã, né? Assim como também se nós plantarmos, né, Jane, um vício, uma imperfeição, não vai ser diferente. A gente vai plantar e a colheita certamente vai ser dolorosa. Pessoal, fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, o nosso estudo, né? A gente viu aqui, Dudu colocou antes, né, a ansiedade do vício, né, parar de fumar e vai ao shopping e compra, né, compra sapatos e bolsas, compulsão, ficou e não adiantou nada, né? Troca uma imperfeição pela outra. Aí, pessoalmente, individualmente, o indivíduo vai avaliar se melhorou ou piorou de acordo com a tendência que cada um tem. Por isso, então, o autoconhecimento, a autoavaliação é fundamental. Porque somente através desse entendimento a gente vai saber o que fazer. Não adianta você, por exemplo, alguém que diz assim, eu quero ter uma vida saudável fisicamente. Tá, o que você precisa fazer para ter uma vida saudável? Aí você vai ao médico, você vai ao nutricionista, ele vai passar para você uma relação de coisas que precisam ser feitas. Mudança de dieta, você, por exemplo, fazer exercícios, você abrir mão de determinados tipos de comportamento, sair do sedentarismo. Então, esses profissionais te passaram uma relação de condutas que você precisa ter para ter uma vida saudável. Aí, se você colocar em prática, fisicamente você vai ter uma ótima vida. A mesma coisa acontece também com relação ao seu psiquismo. Mudança de hábitos, ter bons relacionamentos, ter ali, né, uma vida saudável, bem harmoniosa e tudo mais, você vai ter uma tranquilidade psíquica. E com relação à questão moral, o médico não vai receitar para você ser generoso. Mas aí você tem o médico dos médicos que diz para você que se você for generoso, você vai ter uma felicidade maior. Você vai conquistar a felicidade. E aí então que a gente sai desses exemplos que nós estamos agora tratando, dessa parte biológica, dessa parte psicológica, dessa parte social, para você entrar na parte espiritual. Se você quer tratar do seu corpo físico, você vai ao médico, ao nutricionista, ao seu educador físico, ao seu fisioterapeuta, seja lá quem for. Se você quer tratar do seu espírito, você busca outros mestres do conhecimento, e nesse caso a gente tem ali o maior dos mestres. Então você precisa entender, saber exatamente o que fazer, como fazer, para que você possa conquistar essas virtudes. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, nós analisamos aqui apenas a primeira questão. Foi muito mais um bate-papo que a gente teve aqui, né? Foi até um pouco desorganizado, porque foram muitos exemplos, só para a gente poder ilustrar essa parte das virtudes, compreender um pouquinho sobre o autoconhecimento, para a gente poder fazer uma autoanálise sobre tudo aquilo que a gente faz. Então, conhecendo as virtudes, a gente vai saber quando ela está sendo posta em prática e quando não. Não apenas com relação ao outro, porque é muito mais fácil nós analisarmos o comportamento do outro. Mas o que mais chama atenção para nós é o autoconhecimento, é quando nós olhamos para nós mesmos, para saber quando o nosso comportamento é virtuoso e quando o nosso comportamento é vicioso. E buscar exatamente esse trabalho que nós precisamos fazer de autotransformação.
Nós teremos aqui depois outras questões importantes, né? Outras questões importantes que vão fazer com que nós reflitamos também um pouco mais sobre vícios e virtudes, né? Deixa eu ver aqui, o embaixador colocou, né, aula dos vícios e virtudes, né? Então não foi bem uma aula, foi muito mais uma troca de experiências, né? A Angelina colocou lá em cima, né, nunca bebi nem fumei, mas gosto do carnaval. Mas também, essa questão do carnaval, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, Angelina, já que o carnaval está próximo, porque você tem o carnaval como uma festa que te traz alegria, que te traz a felicidade, alegria, né? Felicidade seria muito, né? Mas a alegria de um modo saudável, como você tem o carnaval de um modo nocivo. Então tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. Somos nós que escolhemos a forma de viver cada experiência. Então nós encontramos muitas vezes pessoas que fazem, principalmente espíritas, né? Que fazem críticas duríssimas sobre carnaval, sobre quem gosta do carnaval, para quem curte o carnaval e tudo mais. Para mim, é uma questão muito pessoal, muito subjetiva. Cada um sabe exatamente a forma como vai viver cada experiência. Porque eu posso, por exemplo, não gostar do carnaval, mas dentro da minha casa eu causo um verdadeiro inferno. Eu sou um tormento para mim e para as pessoas que estão próximas. E não gosto do carnaval. Então não significa uma virtude. Então depende muito da forma como nós vivemos cada experiência. O Flávio colocou, né, hoje temos mais 2 estudos na NET Brasil. Às 18h30, Leon Denis, e 21h30, André Luiz, né, que são do livro Nosso Lar. Então temos ali vários estudos, temos várias oportunidades de aprimorar esse nosso conhecimento, né? Gosto da parte cultural, da parte festiva, da parte artística. Cada um ali curte de uma forma. Tem aqueles que gostam, né, como infelizmente a gente vê, aquele que gosta da pegação, aquele que gosta de se alcoolizar, vamos dizer assim, né, para poder viver aquela felicidade, aproveitar as viciações do carnaval. Cada um ali tem a forma de viver cada experiência. Então é assim. Se você tem ali a virtude dentro de você, naturalmente fará uma escolha saudável da forma de viver cada experiência. Muitas vezes você vai para o carnaval e vive de um modo saudável, e o outro vai para uma igreja, para um centro espírita e vive de um modo vicioso. Porque ele tem ali o seu orgulho, ele tem a sua vaidade, ele tem aquela crítica constante. E o outro foi para o carnaval e está feliz da vida. Então tudo depende da forma como nós vivemos as nossas experiências. Então, pessoal, próximo encontro, nós vamos então para a questão número 894, para continuarmos a estudar um pouquinho mais sobre os vícios e as virtudes. Como nós vimos, né, esse assunto aqui ele rende bastante, né? Rende bastante. A Jane lembrou aqui, né, Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer tudo. Então eu posso não apenas escolher o que fazer, como também escolher como fazer. Mas é importante, como eu falei para vocês, que nós saibamos exatamente aquilo que é saudável, aquilo que é nocivo. Porque eu vou para uma festa, por exemplo, de carnaval, e eu faço aquilo que todo mundo faz com absoluta naturalidade. E eu acho que isso não faz mal nenhum. Se eu não tiver o entendimento sobre a virtude, o respeito ao outro, o respeito a mim mesmo, ter ali a responsabilidade, se eu não tiver o entendimento dessas virtudes, o meu comportamento é absolutamente normal, porque eu não fiz nada de diferente do que o outro fez. Eu me lembro de uma passagem do Divaldo, que ele estava chegando no aeroporto lá em Salvador e tinha um grupo de jovens distribuindo preservativos. E aí então chegou uma mocinha, ele contando essa história, né? Chegou uma mocinha e ofereceu para ele um preservativo. Ele falou assim, não, querida, muito obrigado, eu não preciso. Não, mas é importante, não sei o que. Ele falou, não, eu não preciso. E aí a menina ficou estranhando, né? Poxa vida, né? Todo mundo pega, por que ele não pega? Exatamente isso, é o que fazer, como fazer. Você precisa ter o entendimento daquilo que é saudável e daquilo que não é. Se você não